Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Antes de seguirmos, vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, onde temos diante de nós a tua palavra e o teu Espírito a continuar ministrando em nossos corações. Que o Senhor, da maneira que te agrada, que essa palavra possa ser enxertada nos corações que estão prontos para recebê-la. Corações férteis para receber, não a palavra de um homem, mas a palavra que é eterna e que é poderosa para transformar aquela pessoa que estiver disposta a ser transformada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler então a palavra do Senhor, se você puder ficar em pé. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Podeis assentar, irmãos. Pergunta para os homens, para os meninos aqui presentes. Se você perdesse um animal da sua estima, um animal de estimação seu, quanto você daria para recuperá-lo? Quanto de dinheiro você daria? Alguém pode chutar? 1.000, por aí vai, né?
pergunta às meninas ou às mulheres, se você perdesse um par de brincos aí de ouro, um colar, quanto você daria por recompensa dessa joia? Oi? Dependendo do valor, quanto? Nadinha? Oi? 1.000, o valor da joia e por aí vai, né? Imagine você nessa situação. Lucas 15 trata de 3 histórias semelhantes. Conta de uma ovelha, um animal, né, do rebanho. O pastor que perdeu aquele rebanho tinha grande estima, tinha um carinho, tinha um amor, porque o pastor que cuida da sua ovelha emprega muito amor. Imagine, se coloque no lugar do pastor que perdeu aquela ovelha, que fez falta. Imagine-se no lugar daquela mulher procurando uma pedra da sua joia. Imagine você a aflição, pedindo, por favor, amigas, me ajudem. Vamos fazer uma faxina aqui nessa casa e daí por diante até encontrar. Imagine a alegria. Certa vez, numa feira mundial de negócios, estava ocorrendo em uma grande cidade, e a direção daquela feira decidiu inaugurar um departamento novo. Isso foi uns 30, 40 anos atrás. Decidiram abrir um departamento novo. Perdidos e achados de crianças. Crianças que se perdiam ali pelos estandes, as salas de negócios, corredores, muita gente. Inaugurou esse departamento novo, a fim de ajudar aos pais a respeito dessa procura pelos seus filhos. E ali ficou marcado aquele novo departamento. Na Bíblia, o departamento de achados e perdidos, poderíamos eleger aqui, Lucas 15. Lucas capítulo 15. Porque num só capítulo não se fala tanto, né, de coisas perdidas, animais perdidos e principalmente uma pessoa perdida. Poderíamos assim dar um destaque de o capítulo de achados e perdidos. Mas a história do filho que se perdeu e foi achado exemplifica a vida de um pecador arrependido que se perdeu, mas foi achado. E a propósito, essa semana passada foi bem interessante para minha experiência para com Deus, onde eu tive oportunidades diferentes com pessoas de falar sobre Deus e o seu amor, pessoas diferentes que estavam em situações diferentes em relação à comunhão com Deus. E eu vou falar um pouco de como foi a abordagem para com cada uma dessas pessoas aqui ao longo do sermão. Então, o Senhor recebe com alegria o pecador arrependido. Você pode visualizar ali na figura do pai, daquele filho que esteve mundo afora, esqueceu-se da família. Você pode visualizar aquela cena, o filho indo na reta final, né? Digamos que ele estava fazendo a última curva, abrindo a última cancela da fazenda e chegando ali. O pai na varanda se levanta rapidamente, se põe a caminho, começa a correr, quase que tropeçando, com um sorriso no rosto, não sabe se sorri, não sabe se chora, não sabe se acredita, se tem certeza. O filho barbudo
talvez com vestes rasgadas, fedorento, talvez nem poderia ser o filho dele, talvez poderia ser uma alucinação de tanta expectativa que ele tinha. Você pode imaginar a alegria de um pai que talvez, contextualizando para os nossos dias, espalhou tantos cartazes mundo afora, que espalhou tantos cards pelas redes sociais em busca do seu filho. Dá-se uma recompensa por um menino, tal altura, tal fisionomia. Assim e assim era ele, é ele. O Senhor recebe com alegria o pecador arrependido. Mas como esta verdade se apresenta na vida de um filho perdido, que estava perdido e foi achado? Como? Como essa verdade se aplica na vida de alguém? Esta verdade se apresenta na história de um pecador arrependido, descrita na vida do filho pródigo, em 4 partes. E passo então a compartilhar com você. Através da culpa do pecador. Observe comigo os versos 11 a 13. Observe comigo novamente os versos 11 a 13. Verso 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou todos os seus bens de maneira irresponsável, de maneira depravada, diz outra versão. A culpa desse pecador. A teimosia de um pecador. Imagina o pai, quando aquele jovem falou pela primeira vez: vou reunir tudo que pertence a mim e vou embora. Imagina aquele pai dizendo: filho, pense bem no que você está fazendo. Filho, senta aqui, você tem certeza de que é isso mesmo que você quer fazer? O que acontece quando pessoas decidem se afastar da comunhão com o pai? Porque quando elas somem da casa do pai, elas se distanciaram há muito tempo da comunhão com o pai. A teimosia em andar por um caminho torto. Andava num caminho torto. Vivia numa casinha torta. A sua vida era torta, diz a canção dos pequeninos. Lembra dessa canção? Teimosia. Uma vida torta, num caminho torto, numa casa torta e assim por diante. Bem, a culpa do pecador também demonstra em sua vergonha. Uma vergonha. Um jovem que recebeu toda a sua herança, 50% da herança do pai, e se ele tivesse uma boa ideia, né? Tivesse aplicado aquele recurso de uma maneira responsável, mas não. Para a vergonha dele, ele gastou tudo e de maneira irresponsável. Aquilo que ele vamos aplicar para as nossas vidas, aquilo que recebemos de Deus, além de sair da casa de Deus, da comunhão com o Pai, se gasta tudo de maneira irresponsável. Os bens, os recursos, a saúde, os relacionamentos familiares. Às vezes, como faz esse filho? Esquece, mata a família nas suas emoções, nos seus pensamentos e daí por diante. Joga tudo para o alto. Bem, uma das pessoas que eu encontrei essa semana estava numa loja
E naquela manhã eu fui 2 vezes à loja pegar algo. Ele era o entregador. E nas 2 vezes ele cantava uma música que lembrava carnaval. Hoje eu vou beber e ninguém vai me impedir, e dali por diante. Na segunda vez, ele não me escapa. Ainda ali, ele perto do veículo, eu abordei e falei: olha, a alegria que você está cantando, que você anseia, só se encontra em Jesus. Um dia eu fui como você, e ali ministrei na vida dele. Ele me ouviu, agradeceu, e aí marcamos de uma outra vez conversarmos. Como aquele jovem da parábola, aquele também estava querendo gastar tudo, gastar as suas energias. Hoje eu vou botar para moer, hoje eu vou amanhecer o dia. Quantos têm? Quantos têm o vigor, a saúde, a inteligência, mas estão querendo ir para longe da presença do Pai? Para dizer: quando eu for mais velho, eu volto. Eu me aplico as minhas energias nesse tal reino, nessa tal igreja que me ensinaram quando criança. O amor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor se manifesta na vida de um pecador, através daquela situação de miséria que se encontra o pecador. Na hora que o pecador está mais faminto de Deus, na sua hora em que ele está mais sedento, buscando uma resposta. A miséria do pecador, a fome de sua alma. De repente a grana se acaba, a comida se acaba, os ditos amigos somem, acabou tudo. E aí se lembra da poesia: e agora, José? E agora? Estou sozinho, numa terra distante, não tenho nem panela para cozinhar um ovo, vou procurar emprego. E o emprego se acha é o dos mais humilhantes. No contexto judeu, cuidar de porcos, um animal imundo, mas é esse o caminho. Fugir de Deus, vai parar num poço, num lamaçal, como diz lá o Salmo 40. Quando Davi exalta o Senhor dizendo: o Senhor me tirou de um poço de lodo, de lama. É nesse lugar que o pecador, na sua miserabilidade, vai parar. O dito fundo do poço. Quando se ensina que quando você está no fundo do poço, aí está num beco sem saída. Se você não olhar para Deus, é o seu fim. Porque só Deus pode ajudar uma pessoa nessa situação. A miserabilidade do pecador em seus esforços infrutíferos de satisfazer a sua fome. Ele desejou se alimentar com aquilo que era a comida dos porcos. Olha só o ponto que chega um ser humano. Na casa do Pai tem de tudo que se precisa, aos olhos de um pai sábio que sabe tudo que o seu filho precisa. Mas por causa de uma rebeldia, por causa de uma má escolha, por causa de uma precipitação, por causa de uma falta de raciocínio bem centrado, por falta de ouvir os conselhos de alguém que é mais experiente, de alguém que te ama. Será que tem alguém assim?
Será que tem alguém nos acompanhando pelas redes sociais? Vocês são muito bem-vindos. Será que você se encontra nessa condição? Há esperança para você também. Ainda na semana passada, procurei uma borracharia. Ali chegando, estava um grupo de 3 jovens. Eles estavam ali brincando, eu me aproximei. Logo, comecei a conversar com eles, entendi um pouco da brincadeira ali. Um saiu, nós sentamos ali, enquanto estava resolvendo lá a questão do pneu, os outros 2 começaram a conversar sobre Bíblia, sobre volta de Jesus. E daí um pouco, um disse: mas vai ter o segundo arrebatamento. Vai, e o outro discordando, mais novo do que ele. Rapaz, não existe isso não, é só um. E aí eu deixei alguns minutos para ver o que iria dar. E aí me aproximei. E Bíblia neles. Abri, acessei, 1 Tessalonicenses 5, Evangelhos, provei para ele. Meu amigo, onde você aprendeu isso? Se existisse um segundo arrebatamento, seria muito fácil para todo mundo. Todo mundo poderia depravar, por exemplo, aí no carnaval e esperar a segunda leva. Você acha que não seria tão fácil assim? E daqui a pouco ele foi concordando, dizendo: realmente, a Bíblia está certa. Realmente, o que você está falando é a verdade. E aí mais um pouco, o outro foi embora, ficou ele só. E descobri que ele anda afastado do caminho do Senhor. A mãe já calejando os joelhos de orar por ele. E eu fui dando exemplos, filho pródigo e daí por diante. O Espírito Santo está trabalhando naquele coração e eu creio que ele não demora a voltar para os braços do Pai. Bem, essa verdade que o Senhor está de braços abertos para receber o pecador arrependido, como também isso pode se materializar na atitude do arrependimento do pecador. Veja vocês, ainda no capítulo 15 de Lucas, dos versos 17 a 20, o arrependimento do pecador, enquanto ele compreende a sua pecaminosidade. Ele voltou orgulhoso ou humilde? O filho mais novo, que levou aquela herança toda do pai, ele voltou orgulhoso ou humilde? Humilde. Ele saiu da casa do pai humilde ou orgulhoso? Olha a diferença. Olha a diferença de uma pessoa que coloca a sua confiança nas riquezas. Uma pessoa que pensa que sabe tudo. Uma pessoa que pensa que não precisa dos outros. E que ele é capaz de dar o rumo que a sua mente, o que o seu coração ordena, orienta. A palavra do Senhor diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no seu próprio coração. Ele é enganoso. Guarda o teu coração. Guarda as coisas que têm a aparência do mal. Guarda o teu coração para não pecar contra o Senhor. Mas aquele filho mais novo voltou. Lá onde ele estava, ele reconheceu. Ele confessou os seus pecados. Ele veio no caminho, enquanto orava, enquanto hora ou outra ensaiava o seu discurso. Assim e assim vou falar para o meu pai. Em seu retorno para Deus,
deve exigir uma atitude, uma coragem, semelhante a desse filho, que verificou: o errado fui eu. Eu que tomei a decisão errada. Fui eu que desonrei o meu pai. Sepultei o meu pai vivo com a minha atitude. Quantas pessoas você tem sepultado com a sua atitude? Quantos relacionamentos você tem dito assim: que se exploda, não tô nem aí? Quantas coisas você tem deixado para lá por causa de um orgulho do seu coração? Quantas coisas você pensa como esse menino experiente, inexperiente, pensava que sabia de tudo, e no fim teve que chegar no fundo de um poço de lama para reconhecer os seus pecados, a sua desonra contra Deus. Exige atitude, exige coragem para reconhecer os erros e pecados. Em outra oportunidade, da semana passada, bati um papo com outra pessoa. Ele foi se aproximando. Eu tinha falado de algumas coisas, ele entendeu que eu era professor, e eu fui falar para ele não e tal. E fui dizer a ele a respeito de Deus, da importância de servir a Deus. E daí por diante, descubro que também é uma pessoa que está num estágio mais avançado do que aqueles dois. Aquele já tomou a atitude de voltar. Esse último já tomou a atitude, coragem de: vou voltar para os braços do meu Deus. Esse último me perguntou a respeito de casamento, que documentos que tem que levar no cartório e que tem que fazer as coisas direito e tudo mais. E eu fui emendando a cada deixa dentro da conversa, ministrando a palavra de Deus sobre a vida dele. E daí por diante, ele até o semblante dele estava diferente, né? Ao final da conversa, uma pessoa que entendeu da urgência de estar em constante comunhão com Deus. Amém, irmãos? Esse amor que Deus espera o pecador arrependido se materializa na restauração do pecador. Como? Como assim? Lembre do pai que estava ali, de braços abertos, que correu com grande compaixão, que deu um abraço forte, que deu um beijo com ternura no seu filho. Aquela é a figura de Deus, ainda nos dias de hoje, esperando alguém que faça esse caminho de volta, que confesse os seus pecados, que saiba aonde errou, que se arrependa, que vá com coragem, com atitude, em busca do perdão gracioso do Pai. Como o pai estava, esperando, com um olhar de compaixão. Quando viu o filho, quando se encontrou, olhou nos olhos, dizendo assim: eu tinha certeza que você ia voltar. Eu não te jogo fora por nada. Olhou nos olhos do seu filho mais novo, o beijou, o abraçou com amor. Esse amor do Senhor se materializa no favor que é concedido a esse filho arrependido. Quando alguém volta para Deus Pai, Ele dá a sua graça salvadora, Ele devolve a dignidade e a identidade do filho. Amém, irmãos? A identidade da filha amada.
Lembra do discurso do filho mais novo, desse filho que estava perdido? Quando ele teve a oportunidade de falar tudo aquilo que estava em seu coração, chegou até a parte de: pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai nem deixou terminar. Para com essa conversa. Porque o restante do discurso era: trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Desespero, eu quero pelo menos ter comida. Eu quero pelo menos ser tratado como gente. O pai sequer deixou ele terminar. E disse: depressa, traga a roupa, o anel, as sandálias, traga todas essas coisas que identifica esse jovem como meu filho. Visualize isso. Visualize essa cena. Porque é assim que Deus, como Pai, te trata. É assim que Deus está à sua espera. É assim que Deus quer fazer com todo aquele que busca a sua presença. Mas havia outro filho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eram 2 filhos. O outro filho era o mais velho. Mas esse outro filho, quando o irmão voltou, ele ainda estava no campo. E quando ele volta para casa, começa a ouvir os sons de uma festa, de uma celebração, e ele pergunta para o primeiro funcionário que vê à frente: que som é esse? Que som de instrumentos, de cantoria são essas? E o funcionário explica: é o teu irmão que estava perdido e voltou, e o teu pai está dando uma festa. Daqui a pouco chega o pai, e quando o pai lhe pediu para entrar também à celebração, à festa, ele disse: não vou entrar. Eu que estou contigo todos esses anos, trabalhando sol a sol, olha a hora que eu estou chegando. O Senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora chega, depois de tantos anos, este teu filho, percebe? Como dizendo, ele não é meu irmão. Este teu filho que desperdiçou de maneira depravada todos os bens, o Senhor dá um banquete, não vou entrar. O que significa isso, irmãos? Um filho perdido dentro da casa do pai. Alguém pensando que é justo, alguém que pensa que não necessita de perdão e nem de pedir perdão. Alguém que se encaixa naquela frase de Jesus: eu não vim para os sãos, para os justos. Eu vim para aqueles que se consideram necessitados de perdão, de cura, de libertação, de conserto. Analise bem. O filho mais velho estava perdido completamente. Julgava que não precisava de arrependimento. O perdido voltou ao lar porque se arrependeu da culpa. Por outro lado, o filho mais velho, em seu orgulho e farisaísmo, como diz a história, jamais se reconciliou com o pai. Leia o restante a partir do verso 25. Leia com calma depois em casa a história toda. Não há registro de reconciliação com o irmão, com o pai. Imagine você agora. Se coloque como um perdido, uma pessoa perdida. O que você faria para se encontrar com o pai novamente?
O que você faria para se encontrar com Deus e ter a comunhão restabelecida? O que você faria para encontrar o caminho que leva ao Pai novamente? O que você daria em troca? O que você daria? Os dois filhos representam duas classes de indivíduos. Uma, a dos pecadores que vêm a Deus de livre vontade, reconhecendo que precisam, que necessitam de perdão. A segunda, a dos que se acham justos, que não percebem a sua necessidade de arrependimento. Será que você é semelhante ao filho perdido? Ou o filho que pensava que não tinha necessidade de perdão e de pedir perdão? A qual desses você se assemelha? Ao filho mais novo ou ao filho mais velho? O Salvador disse: aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Por que não vir a ele agora? Por que não vir a ele agora?